Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem. Nós estamos numa nova edição do nosso Café com Saber, nesta manhã de sábado, primeiro sábado de maio. E como nós fazemos todos os primeiros sábados de cada mês, nós nos reunimos aqui com pessoas muito competentes, preparadas nos temas que nós selecionamos para conversar com vocês. Então, quero me apresentar, né? Primeiro também acolher vocês, né, que estão conosco, vocês que se inscreveram para o nosso Café com Saber, vocês que não se inscreveram, mas que receberam o link, estão acessando o nosso café, a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, a essa edição do nosso Café com Saber. Essa atividade ela está ligada ao NAAC, né, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico aqui do Centro Universitário Ingá, Uningá. Ele está dentro de um outro projeto, digamos que o NAAC é um projeto tipo guarda-chuva, e embaixo desse projeto nós temos tantos outros, entre eles a Capelania Universitária. A Capelania Universitária é um campo, um espaço de apoio ao acadêmico, aos profissionais também que atuam aqui na instituição, aos colaboradores, e atendemos também pessoas externas à comunidade acadêmica. E dentro desta capelania universitária, nós temos algumas atividades, entre elas o Café com Saber, que existe desde 2021, que nasceu junto com a pandemia, né? Aliás, dentro, né, desse período da pandemia da Covid-19, e estão perseverando com este café, né? Então pegou bastante bem nessa atividade e nós estamos já na 37ª edição. Então queremos acolher vocês, tome o seu cafezinho também, né? Aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, se está dirigindo, sempre com aquele devido cuidado também, né? E o link também fica disponível para outros momentos. Mesmo que você não pode assistir todo ele agora, você pode, em outro momento, acessar e acompanhar, né, esse conteúdo que é muito importante, que vamos trazer daqui a pouquinho para vocês. Então, eu sou o professor Luiz Antônio Bento, também sou sacerdote. Aqui na instituição sou mais conhecido como professor Bento, e coordena esse projeto. Além da coordenação do projeto Capelania Universitária, estou também professor, né, na instituição, na verdade desde 2011, né, já estou para 14 anos como professor aqui. Eu leciono no curso de graduação em medicina, já atuei em outros cursos e estou feliz. Nós temos uma egressa aqui conosco hoje, daqui a pouco vocês vão conhecer, né, a Josiane, que é advogada, e foi minha aluna lá no primeiro ano. Exato. Do curso de Direito aqui na instituição. Fico muito feliz, daqui a pouquinho ela se apresenta a vocês. E também coordeno o curso de Teologia, que é 100% EAD aqui na instituição, já desde que ele foi aprovado, já desde 2019, né, estou na coordenação do curso. Enfim, coordenamos também o Comitê de Ética em Pesquisa, envolvendo seres humanos aqui da instituição. Estou muito feliz de estar agora com vocês para mais uma edição. Então, muito obrigado por vocês estarem aí. Muito obrigado por vocês também partilhar o link e a outras pessoas ali aos colégios, porque o nosso tema hoje vai ser sobre a restrição do uso de celular nas escolas particulares e públicas, nas escolas, na educação básica, né? Então, nós temos aqui pessoas que estão preparadas para nos ajudar a refletir e a trazer a vocês informações importantes. São muitas perguntas, né? São muitas questões que chegam a todos nós, e nas escolas, e para os profissionais que estão aqui, educadores, advogados, psicólogos, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas, sem muita delonga, eu quero passar a palavra para as nossas convidadas. Hoje eu estou aqui, bendito é o fruto entre as mulheres, né? Então, nós temos aqui todas as meninas, as mulheres que são profissionais, que atuam na área, que vão, então, nos ajudar a refletir sobre este tema. Começando aqui pela minha esquerda, passo a palavra para a professora Cristiane.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que prazer estar novamente aqui, né, com um café com saber, super importante, ainda mais com um tema, né, um tema de fundamental importância ali. Eu sou professora, sou docente aqui na instituição, na Uningá. Eu atuo na área da saúde. A minha atuação atualmente é na área das ciências morfofisiológicas, mas também atuo com alguns projetos relacionados à morfofisiologia e a questão de levar assim, o conhecimento para a extensão. Gosto muito de atuar na área da extensão e agregando ali não só a docência, mas também todo o ensino, né? O ensino fundamental, até a parte final, né? O ensino médio, que é de fundamental importância levar, ter essa interdisciplinaridade, né? Do aluno, do docente com a parte ali do ensino superior, com o ensino fundamental e o ensino final. Isso é super importante. Muito obrigada. Obrigado a você, professora Cristiane. A professora Cristiane também é membro do nosso comitê de ética e pesquisa, né, envolvendo seres humanos. Isso, Tivemos reunidos ontem, né? Muitos projetos para serem relatados, né? Muitos. Então, muito obrigado, professor, mais uma vez pelo seu aceite, né? Obrigada. Eu passo a palavra, então, para a nossa mais jovem participante aqui do nosso café, né, nossa egressa, Josiane. Bem-vinda. Bom dia a todos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, ainda mais com o meu professor, para sempre professor. Eu sou advogada, me formei aqui na Uningá. Hoje eu atuo autônoma, né, mais focada na área de direito do consumidor e também direito penal, que a gente vai ver aí que tem umas implicações com a legislação que a gente vai comentar também. Obrigado, Josi, por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Foi muito bem indicada, né, pela coordenadora do curso, a professora Angélica, né? Então, fico muito feliz de ter, de alguma forma, passado pela vida sua e de outros alunos no curso de Direito. Com certeza. Então, refletindo um pouco sobre as questões éticas, né? Exatamente. Muito bem-vinda. Aula de ética sempre aplicada. Sim, a ética aplicada, né, ao direito, né? Exato. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Professora... Eu me apresento agora. Isso. Bom dia a todos. Sou Giovana Dena, sou psicóloga clínica, com foco principalmente na infância e adolescência, né? Sou especialista em desenvolvimento infantil e pós-graduando em neuropsicologia. Já comentei aqui que eu estou me sentindo em casa hoje, já estou vindo para o segundo podcast. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E um tema, novamente, muito relevante, muito atual, que precisa ser debatido, principalmente no ensino básico, onde está no começo de tudo, né? Giovana, psicóloga, muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Eu chamo você de professora... Me doutora. chamar de Giovana, do jeito que você sentir à vontade. Tá bom. A doutora Giovana, seja muito bem-vinda, tá bom? Você deu grande colaboração para nós naquela reflexão sobre... Trabalhamos sobre o tema da adolescência, né? Então, muito obrigado por ter aceito também o nosso convite. E é isso mesmo, se sinta em casa, né? Aqui a gente também é uma família, né? Então, tem os seus problemas, como toda família tem, né? Mas tem suas coisas boas também, né? E uma das coisas boas é a gente ter bons amigos e boas pessoas que estão em torno de nós, né? E trabalhando questões que a gente possa também ajudar as outras pessoas, né? Que às vezes não têm acesso a todas as informações como temos em algumas determinadas áreas, né? Então, nós vamos começar. Eu pensei assim, eu lanço assim, uma pergunta, uma questão, eu levanto uma situação e a gente vai partilhando sobre isso, né? Porque essa temática também da restrição do uso de celulares e de outros aparelhos em sala de aula, em especial na educação básica, também é uma lei bastante nova, que é deste ano ainda, Exato. né? Agora, vocês poderiam, assim, com toda a liberdade, dizer para nós um pouco por que essa lei foi criada? Eu posso começar exatamente fazendo essa análise da lei em si. Ela é um desdobramento já do artigo constitucional 205, que diz que a educação básica é competência do governo federal. E, portanto, acho que essa lei é um desdobramento claro desse artigo. Até demorou para chegar, né? Ela é uma inovação também. Ela demorou, mas não deixa de ser uma inovação, né? Nesse aspecto. E como lei federal, ela sempre tem esse aspecto de ser um norte.
Ela diz o que fazer, não como fazer. Uhum. E eu acho que essa lei está exatamente ali comportada nesse seu aspecto. E ela diz muito sobre diretrizes gerais, que é proibido, algumas exceções, mas ela não diz como. Então, a gente vai ver muito ainda o governo estadual, né, por sua vez, que tem a competência de fazer essas adaptações, adaptar para o estado, adaptar para o local. A gente vai ver ele trabalhar muito em cima dessa lei, aí eu acredito nos próximos meses vai ter bastante desdobramento ainda. Dentro do que você está falando, eu queria passar a palavra para a professora Giovana, porque também parece-me que a intenção da lei é uma proteção mental dos estudantes, é isso? Sim. E depois eu já trago a palavra aqui também para a professora Cristiana, que me parece, do pouco que eu li, é também uma proteção da questão física, né? Então, você também é formada, né, em Sim. educação física, né, graduada em educação física. Poderiam falar um pouquinho sobre essas duas situações, da Sim. mental e da física? Sim, puxando um pouco, né, nesse aspecto da saúde mental das crianças e dos adolescentes, traz muito essa questão do quanto o desempenho acadêmico estava sendo afetado por conta do uso de celulares. A principal questão, o foco que se perde, não é inegociável. O quanto é difícil para os professores estarem ali na frente e o tempo todo precisar chamar essa atenção para voltar o foco, porque com toda certeza o uso do celular é muito mais atrativo, tem um estímulo muito mais rápido, né, mais acessível, é mais interessante. Muito interativo, né? Sim, e a matéria ali acaba ficando em segundo plano. E como crianças e adolescentes, eles não conseguem ter essa dimensão do quanto isso vai afetar o futuro, quanto isso afeta o dia a dia deles. Outras questões que me chamam muita atenção, a questão do quanto o cyberbullying, que a gente não pode deixar de ser dito, o quanto favorece o cyberbullying, a gente pontua como um bullying no mundo digital, né? O quanto isso favorece para que aconteça esse bullying, com todos com o celular na mão, qualquer situação é fácil de ser fotografado, é fácil de ser filmado, a chance de ter uma humilhação, como eu disse, uma zoação ali entre eles. E outro aspecto também é o quanto isso, o uso do celular nesse contexto escolar diminui essa interação social, tá cada vez menos. Até essa semana eu estava vendo, né, na rede social, que eles fizeram figurinhas no WhatsApp depois que retirou, né, o uso dos celulares, que eles criaram, imprimiram as figurinhas que eles usavam para usar no dia a dia. E eu falei, é isso que o celular faz, torna tudo fácil. Quando retira, acaba que você precisa trabalhar e desenvolver muito mais para você exigir essa interação social que o celular interrompe, né? Realmente, a gente tem observado aqui, né, voltando a gente trazendo esse assunto para a educação, essa lei lá em 2018, ela já existia em alguns países, né, na França, por exemplo. E esse ano no nosso país aqui foi, em algumas instituições de ensino, ela já tinha essa privação, né? Já tinha essa proibição. Porque, na verdade, não é uma lei que proíbe, ela restringe. Porque a gente não pode deixar de observar a questão da necessidade do celular ali para o desenvolvimento do ensino. Porém, a gente questiona a dependência. Os nossos alunos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eu digo, nos primeiros anos de vida, eles já se tornam dependentes, né? Para eu trazer esse contexto, eu estou mais na área da docência, mas a gente atua também lá no ensino, no ensino infantil, no ensino fundamental 2 e no médio. Então, a gente tem observado isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão dessa dependência das crianças com 2 anos de idade. Porque a gente tem observado relatos de profissionais da área da educação que a criança, quando ela vem para a escola, ela não come, ela não interage, ela chora. E quando eles foram observar de fato se era a falta se é aquela questão da adaptação, e não está relacionada à adaptação, e sim o celular. Porque a criança ela só come com o
celular. Ela só vai interagir, né, ali. Então, tirar essa interação, né, dessa criança, isso, meu Deus, é uma questão... Um sofrimento para a criança, dos profissionais, para a criança, e você voltar isso para os pais. Então, a gente tem que levar em consideração a abordagem para os pais, para lidar com essas crianças. E lá no ensino fundamental 2 e médio, a gente observa, a partir, né, da aplicação dessa lei, uma relevância em relação à abstinência dos alunos. Né? Muitos relatos, nossa, parece que está tão... foi assim, uma repercussão negativa entre eles, né? Só tem fala negativa. Eu acho importante destacar também nisso que a professora falou, que a lei tem a gente está falando celular, né? Mas é qualquer dispositivo com acesso à internet que seja de uso individual. Né? E ela tem a restrição, mas também tem as exceções, mas ela destaca, né? Isso. Que é só conteúdos didáticos, para fins de educação. Ele é uma ferramenta de fundamental importância, né? Sabendo lidar ali, nossa, ela é de fundamental importância. A gente não pode levar a questão da dependência, porque os nossos alunos, a gente aqui, partindo um pouquinho mais para a área da educação, da educação física, que é a minha área de formação, a gente tem um declínio acentuado em relação ao desenvolvimento motor, à questão cognitiva, à postura. Existem já estudos que trazem imagens de como será o nosso adolescente, né? Lá na frente, como que vai ser esse adolescente? Sim. Incapaz de interagir, incapaz de socializar. Né? A gente tem que observar também a questão de que o recreio, o intervalo da criança de interação, né? É barulho. E isso estava se tornando silencioso, né? Agora, o uso excessivo também ele provoca outros, como diria assim, outros impactos, né? Como o sedentarismo, né? Você falou do cyberbullying, né? Mas também, às vezes, a falta do sono, a dispersão, né? E eu acredito também que, além de tudo isso, os conteúdos impróprios, né? Que às vezes se acessa, né? Nesse momento, estão cada vez mais, né? Livres, de fácil acesso. E a implantação desta lei? Ela ficou sob a responsabilidade do MEC, da instituição? Os professores foram avisados que eles são obrigados a colocar isso em prática? Existe uma obrigatoriedade? Como a gente já mencionou, como ela é uma lei federal, ela não aborda esses tópicos. Como implementar a lei? Porque ela dá apenas esse norte. O norte é a restrição. O desdobramento de como isso vai acontecer... Depende das instituições. Depende também do governo do estado. E das instituições. Por enquanto, o que a gente vê no que tange a implementação da lei é que as instituições de ensino que estão pegando a competência para si e aplicando essa diretriz. Mas o que a gente tem que esperar ainda é uma posição do governo estadual também, que seria a competência agora dele fazer leis no sentido de como isso deve ser implementado. A gente falou assim um pouco do negativo, né, desta lei. O que a gente poderia ressaltar assim, de positivo desta lei? Então, a gente diz pode ser o sedentarismo, você usar de forma inadequada, né? E, às vezes, a falta de sono, o cyberbullying. E o que a gente pode dizer assim? Não, essa lei ela é positiva por isso, a gente sendo assim um pouco objetivo para quem nos acompanha. Bom, para nós, eu já tenho observado pontos positivos em relação a essa restrição. A gente tem ouvido os pais dizer que as próprias crianças estão reportando para eles que a interação ela aumentou entre eles. A gente observa em relação à amizade, porque suponhamos ali, né, as meninas elas são amigas, mas elas se
formavam um grupo, mas elas não interagiam entre elas, porque cada uma Tá com estava seu ali celular. com o seu celular. E agora, sem o celular, elas têm mais essa interação. Os meninos e as meninas também praticando mais atividade física durante os intervalos. E isso é um ponto positivo que a gente já observa, né? Nossa, como os pais falam, a gente já tem, já é uma outra percepção em relação a essa restrição. Então, teve aquele momento de, nossa, como que vai ser? Eu não vou conseguir ficar sem o celular. Normalmente, os alunos, eles imaginavam o celular vibrando lá e eles tinham essa ansiedade. E isso já é difícil, é uma tarefa que ainda está sendo desenvolvida, mas a gente já vê um ponto positivo. E eu acho importante puxar também para esse aspecto da conscientização, no intuito, assim, até o que a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast começar, em relação, assim, para que não seja um papel somente da escola. Sim. Como eu falei, né? Os adolescentes, cada um anda pontuando como que a escola anda levando essa lei. Então, assim, a escola deixa colocar o celular na bolsa, outros tranca no armário, outros tranca numa caixa, todo mundo junto. Mas acho que muito além disso, né? O que a gente estava conversando, o peso que fica também para a escola de ficar sobre a responsabilidade de ficar todos os dias exigindo. Então, assim, acho que esse processo deve vir de casa também. Sim, claro. Deve vir do incentivo dos pais orientarem, mostrar os benefícios, o quanto também afeta, os malefícios que as crianças e os adolescentes estão tendo, para facilitar também esse processo para a escola. Em casa é um ou duas crianças que estão ali. Na escola, o professor está tendo que controlar uma sala de 50. Imagina a escola toda ter que coordenar isso. Então, esse processo precisa ser geral. Acho que todo mundo precisa fazer parte disso, porque a gente está falando de um movimento que vai afetar o mundo todo lá na frente. Exato. Eu creio também que a gente como a lei é muito nova, então até a gente não criar essa cultura, né? Da gente poder dizer, olha, eu posso viver também algum momento, alguma hora sem estar acessando esse dispositivo, né? Exato, e é um aspecto técnico muito bom dessa lei, que ela se preocupa, assim, claramente com a saúde psíquica e física do adolescente. Inclusive, nos últimos artigos lá, ela menciona para a instituição de ensino mesmo abarcar essa competência para si e disponibilizar lugares de escuta, acolhimento. Menciona até a nomofobia, né, que é um termo meio novo. Até fui pesquisar quando eu vi na lei e, assim, é uma preocupação do legislador muito interessante de ter hoje em dia, né? Porque a nomofobia, dei uma pesquisada também, ela dizem que vai atingir 39% da população. Que é justamente isso, ela é menos incidente na população que cresceu sem o celular. Então, é um olhar muito competente do legislador de olhar para essa fase, né, do crescimento da pessoa e entender que é ali que a gente tem que focar para ter o resultado. Sim. Até mesmo o que se espera, né? Que esse momento seja agora e que isso seja perpetuado para frente. Isso aí, que não seja a gente ter que... Claro que em alguns momentos a gente precisa da lei, a gente precisou da lei intervir para que ocorra o quê? Uma interação, para a gente buscar essa interação e trazer novamente resgatar essa saúde, né? Essa interação entre os jovens e adolescentes e adultos também. Que isso sirva, né? Eu penso que isso leva também, né? Para um benefício ali para os adultos também, que a gente também, né, tem a parte dos adultos que também se porque enquadram. Porque é muito importante essa interação, né, essa relação interativa, né, essa interação social, né, porque a gente às vezes vive num mundo assim muito egoísta, na verdade, assim, individualista, né? Então, quer dizer, quase cada um para si e Deus para todos, né? Às vezes fala assim, como se fosse um quinto evangelho, né? Então, cada um para si e Deus para todos. E a gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade que é importante essas boas relações. E se a gente não começa de pequeno, quando a gente chega na vida adulta vai ser a mesma coisa. Né? A minha área, a área da bioética, da ética, eu digo assim, esses comportamentos, eles vêm em primeiro lugar, vêm de casa mesmo, né? Que a gente está ressaltando aqui.
Não dá para você falar de ética, de bons costumes para as pessoas se elas não tiveram em casa. Você pode até falar, mas você não consegue chegar. Eu costumo dizer que a ética, esses valores, eles vêm do berço. Sim. Né? Então, se nós não recebemos lá no berço, os nossos pais, na educação das crianças, se não demonstrar a eles, não tanto com o discurso, mas com a própria vida, né? Que a sociedade ela exige isso numa convivência, né? Então, não é possível na vida adulta também você ajudar, porque as crianças hoje elas são muito rápidas nesses aprendizados, sobretudo, né? Então, manipulam muito rápido, né, as tecnologias hoje, né? Então, como vocês disseram, né, professora Giovana, depende muito do que os pais também se envolvam digamos assim, nessa empreitada, né? Sim. Para que seja menos doloroso para todo mundo, né? E esses valores, eles vão ser refletidos lá na frente. O que eu quero? Como que eu quero que a minha criança hoje, como que ele vai ser? Como que ele vai dar? Como que ele vai se relacionar? Como que ele vai ser? Então, isso são valores que vão refletir lá na fase adulta, enfim, né? Na fase de desenvolvimento dessa criança. Precisa ser pensado com muito cuidado e atenção em relação a isso, porque o aspecto ali emocional que a gente lidar hoje no ensino superior, que né, essa restrição ela não está enquadrada no ensino superior, mas a gente já precisa pensar isso e vem realmente lá de casa. E com isso vocês entendem que o professor ele consegue ter melhor a turma, prender melhor a atenção da turma, ter uma qualidade melhor de concentração dos alunos, de interação em sala de aula ou nas próprias relações ali externas da sala de aula, né? Bom, ali eu falando como professor, sim, a gente tem como eu atuo hoje, a minha carga horária total é na parte do ensino superior. Mas como a gente tem os projetos e a gente está sempre ali no ensino das séries iniciais até o ensino médio, a gente tem, sim, observado os pais, profissionais, já trazendo uma fala mais positiva em relação à restrição. Algumas instituições, elas já traziam essa restrição, mas os benefícios, eles já são vistos. E questão de atenção, a calma também, menos ansiosos, menos gritantes, né? E isso reflete diretamente no processo de ensino da criança, a retenção ali. Então, isso é super importante. A gente já tem esse benefício em relação a essa restrição. Vocês já falaram um pouco, né? Mas se puderem, falou assim meio que rápido, sem focar muito, o lugar onde esses celulares são guardados. E tem também as questões jurídicas, né, professora? Exato. Porque, por exemplo, se você tem lá um celular que custa, né, 10 mil reais, você deixa num espaço comum. Esse aparelho aparece ali depois com algum defeito. E a escola, o professor, alguém tem alguma responsabilidade ou essa responsabilidade não é imputada à instituição? Olha, a princípio, a gente pode imputar à instituição, sim. Exatamente o que eu vejo é o governo estadual ter que entrar e regular isso. Porque corre esse risco. As instituições de ensino, abarcando para si somente essa competência, elas correm sim o risco de serem responsabilizadas caso ocorra alguma coisa com algum aparelho. Tem também, a lei flexibiliza, se é um aparelho individual que é para garantia de algum mecanismo ali para a criança aprender. Se ela tem alguma dificuldade, ela pode reter esse aparelho e ficar com ele sem ser restringida. Seriam os casos ali de garantir um direito fundamental, garantir o ensino. Essas situações mais graves assim, ele pode reter, mas a questão de eu tenho um aparelho muito exclusivo, muito caro, eu não quero deixar com os outros. Se o governo estadual não regular como vai funcionar isso, a instituição de ensino vai acabar tendo que pagar o preço. Seria talvez mais interessante que houvesse diversas alternativas. Uma delas, aquelas de deixar na própria mochila, né? Conferir que está desligado, ou, não sei se no silencioso, né? Exato, né? E deixar de posse, né? Na posse do próprio aluno. próprio aluno, mas com esses cuidados, né?
Exatamente. Seria uma opção, né? Enquanto a gente não tem essas regulamentações aí mais específicas. E até acho importante, né? Acho que ela pode comentar melhor sobre isso. Eu ontem fui dar uma pesquisada em relação a essa questão, porque alguns adolescentes pontuaram, e até alguns pais que pontuaram em relação, né, à lei de ser contra, no intuito assim... mas e se acontecer alguma situação que precisar ligar, se for uma, né, uma emergência, precisar ligar. Isso, né? E daí eles falaram, nossa, mas é difícil, né? Porque a gente usava, então assim, meio que indo contra a lei, com o intuito de, não, mas quantas emergências vai ter na semana, né? Mas assim, eu até tava pesquisando e eu vi que a lei fala, né, tem uma questão sobre isso, que nesses casos tem tem uma permissão para que isso aconteça, né? A lei é bem clara, assim, nesses aspectos de a criança precisa de algum atendimento, aconteceu alguma emergência, a restrição é completamente excepcionada e ela é retida com o aparelho. Ela fica com o aparelho na sala, né, mediante alguma... É claro que a criança vai chegar e vai falar alguma situação e pronto, ela vai ficar com o celular, não é assim. Mas existe sim essa possibilidade. Justificativa, né, da necessidade real, né? Até mesmo tem em relação a essa necessidade de algumas crianças, adolescentes que têm necessidade de alguma questão mais específica de audição, né, ou de limitação ali física e tal. Ela tem um respaldo, né? O respaldo que ela tem essa liberação. E a lei é muito clara, né, no sentido que nesses casos não é nenhuma exceção, é realmente permitido. É liberado para ela. Até porque o celular tem uma questão de acessibilidade para essas pessoas com deficiência que facilita muito a interação, né, o ensino deles ali. Então, até mesmo que essa restrição ela vem para auxiliar e para resgatar alguns fundamentos ali, não para quebrar essa, porque a gente precisa das mídias, a gente precisa da tecnologia para o desenvolvimento. Hoje é impossível, não tem como. A gente não vai voltar para a era ali, né, da pedra, não é isso. Não, mas a gente precisa entender que tem limites e a gente precisa obedecer esses limites para o desenvolvimento. Toda lei, a lei é meio que exata, né? Então a lei diz isso. Agora é importante também que ela seja, não sei se essa é a palavra certa, ser humanizada, né? Porque quem dá vida à lei somos nós. Então nós podemos tornar essa lei um peso enorme, insuportável, a gente pode tornar essa lei acessível, prazerosa, né? Então que ela é importante, que ela vai contribuir, né, humanamente, não só de forma legalmente, mas também humanamente, ela vai contribuir, que ela vai possibilitar melhores relações, né, melhor convivência das pessoas. E, diante disso, como vocês entendem, há, por exemplo, alguma liberdade fora da sala de aula, no recreio, por exemplo, ou também nesse momento de intervalos, eles podem utilizar ou não podem usar celulares? A lei é bem clara nesse aspecto também, fora as exceções e as permissões que a gente comentou anteriormente, é restrito o uso até mesmo fora das salas de aula. O que dá para entender da intenção do legislador para escrever a lei é que, assim, a escola, o ambiente escolar, dentro ou fora da sala de aula, é um ambiente para interação física. É salvaguardar este momento da criança e do adolescente. Então, é restrito até nesses espaços que não são exatamente dentro da sala de aula. O que gerou muito questionamento em relação a isso, né? Muito. Sim. Se a gente for fazer um levantamento de pesquisa, entrevista, quando saiu essa lei da restrição, a gente tem os comentários ali, né? Mas como? Pelo menos no intervalo, e realmente ele é um ambiente de ensino e interação entre eles. Porque parece que as pessoas não têm noção, vamos dizer assim, associa só com uma questão do desempenho acadêmico. E não que a interação social para uma criança e para um adolescente é tão fundamental e valiosa quanto. A gente está falando, nós somos seres relacionais, nós necessitamos de estar, né, na interação com as pessoas uma vida toda. Então, imagina o quanto isso não vai atrapalhar futuramente no desenvolvimento, né, dessa criança e desse adolescente.
internet. Então, o que é uma interação no intervalo? Imagina 20 minutos de um intervalo, Exato. que não consegue ficar 20 minutos sem um eletrônico para facilitar. Então, a gente vê muitos jovens hoje em dia até nesse aspecto. Na internet tem uma facilidade, conversa com todo mundo, interage com todo mundo, só que no cara a cara, Sim. ninguém conversa. consegue. Não consegue desenvolver uma conversa. A gente vê isso depois no ensino superior, né? Muito. As dificuldades que os alunos têm de interagir com o professor, com os Eles outros não colegas. conseguem articular. Quando a gente joga um tema ali, a gente busca essa interação e eles se mostram articulados, mas na hora que eles... Sim. É como se fosse um desafio, né? Nossa. E eles se retraem e a gente busca, né? Sempre fala, gente, nós estamos aqui já há algum tempo, a gente já tem uma relação entre a turma, mas ainda assim parece que a gente acabou de se conhecer, né? Quando a gente joga é um desafio, realmente eles têm como um desafio. É muito difícil a gente arrancar deles alguma informação, algum conteúdo, né? Eu digo sempre para eles que vocês têm um conhecimento, né? O Sócrates falava isso, né? É que todo aluno, toda pessoa já tem um conhecimento, digamos assim, natural. Agora, o professor tenta arrancar do aluno aquilo que ele tem. Mas mesmo assim você não consegue arrancar quase nada, né? Então é muito difícil. Mas é interessante o aspecto legal, de novo, é que ele foca nessa idade, assim, nessa idade preferencialmente em que isso vai se desenvolver. Exato, Porque ela poderia também abarcar o ensino superior, mas ela foca no básico para a gente conseguir chegar lá, ter essa chegar lá, maturidade, exatamente. né? Criar essa cultura, né, desde o básico. E eu acho que daí, a gente desenvolvendo isso no futuro, vamos chegar lá no ensino profissionalizante muito mais desenvoltos, né? Sim, com certeza. E até aqui sendo um podcast, né, universitário, é importante até pontuar nessa questão do de como essas pessoas se portarão no mercado de trabalho futuramente. A gente pensando no futuro, mas a maioria dos trabalhos exige muita interação social, uma boa articulação na fala. Eu falo, e é a inteligência emocional, que eu falo que está sendo desenvolvida lá atrás, né? E eu falo, às vezes é tão focado no desempenho acadêmico e as pessoas esquecem que muito, muito mais do que isso, a inteligência emocional, né? Que eu falo que essa gestão, a gente saber lidar com as pessoas, vai muito além, né? Com certeza. Hoje um profissional que ele tem a retenção do conhecimento, mas ele não articula, ele não tem essa inteligência emocional, essa questão de lidar com os diferentes, ele acaba sendo selecionado. Eu sempre questiono isso com os meus acadêmicos. Eu falo, nós somos o tempo todo selecionados. Então, o conhecimento, ele é de fundamental importância, mas o conhecimento onde eu consigo aplicar. E a aplicabilidade desse conhecimento não é só a retenção do saber, mas é você saber lidar com as diferentes, né, situações, emoções, com os diferentes emocionais. E eu acredito que essa relação, o celular, a tela, isso restringe muito e a gente tem que buscar, a gente tem que o tempo todo estar resgatando. Hoje o papel do professor, né, é ensinar, orientar, né, e buscar alertar, né, alertar para essa seletividade, né, para essa, ele tem a detenção, você sabe do que o teu aluno é capaz, ele é extremamente inteligente, mas buscar fazer com que esse aluno orientar para que ele desenvolva e, né, traga os benefícios ali. Queria ainda saber, né, um pouquinho da Josi, vocês também poderão interagir, se esse aluno tem desrespeitar o professor, não aceitar essas normas, essas leis, o aluno poderá ser punido? Olha, tecnicamente, dentro do texto da lei, ela não prevê nenhum tipo de punição, nenhum tipo de infração nesse sentido. O que eu vejo que o legislador buscou ali empregar na letra da lei é que a instituição de ensino coloque os seus limites, coloque as suas restrições. Por exemplo, uma instituição básica vai dizer que no descumprimento, então, esse aluno pode ser advertido ou ganhar... Os pais também podem Exatamente. Vai ser o que a gente vê do desenvolvimento desse tipo de lei mais ampla, assim, é que cada instituição de ensino vai regular a forma como vai aplicar essas infrações.
não tem essa previsão legal. Como ela é uma lei federal, ela já tem essa natureza de ser apenas um norte, não dizer especificamente como vai agir cada instituição. Até porque acho que tem, né, muita instituição tem várias realidades diferentes, Sim, né? Então, Até mesmo que as instituições, elas podem determinar, né? Tem a As restrição e diretrizes. elas podem, né? Elas podem determinar. O que não está nas diretrizes, não sei, acredito que isso possa, né, daqui posteriormente alterar nas diretrizes, né? sim, né? Causar Mas ela tem essa liberdade de, né, Sim, da essa restrição, é- como ela vai... A punição, vamos assim Acho que é dizer. interessante isso que a Jus também está falando, né? Porque o objetivo da lei não é esse de punição, né? Mas é educativa, né? Conscientizar. Sim, ela é uma preocupação mesmo. O objetivo dela é ela descancar assim logo no primeiro artigo, que é salvaguardar essa interação. E, por fim, orientar que as instituições de ensino tragam espaço de acolhimento e de escuta para essas situações aí, porque realmente, né, tem aluno que vai enfrentar mais problema que outros. E já está previsto aí que se instituam esses lugares de apoio. E eu acredito que as escolas também, nos seus regimentos internos, provavelmente também vão agregar elementos desta 11 mil, né? É 15.100. 15.100, né? Isso, Da 15.100. Provavelmente vão agregar também, né, nos seus regimentos, orientações sobre, né, e os Sim. pais, né, os responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, têm acesso, né, Sim, a essas e informações. elas têm competência, assim, tem esse espaço, não é vedado a instituição de ensino colocar suas diretrizes, desde que, lógico, né, de acordo com a lei federal, mas assim, tá bem descrito que é para elas agora organizarem como que vai funcionar dentro de cada instituição. Agora, não tem nenhum órgão que vai fiscalizar as escolas, se elas estão colocando isso em prática ou não. A princípio, na lei federal, ela não traz nenhum aspecto nesse sentido. O que a gente pode esperar são os governos estaduais trazerem como será fiscalizado, como será aplicado. Então, como está muito recente ainda, esse desdobramento eu acredito que ao longo do ano, e vai acontecer com os governos estaduais colocando cada instituição do seu interesse, ali, da sua competência na fiscalização das instituições. Porque às vezes você não consegue prever tudo o que pode ter de consequência de uma lei, né? Então, conforme vai surgindo, você vai ter que ir lidando com isso, né? Não, é uma fala, assim, muito recorrente no direito, que o direito está sempre correndo atrás da realidade. E é exatamente isso que vai acontecer ainda mais quando a lei é federal, que ela já é muito mais ampla. E apenas ali uma orientação. Nossa, isso é super importante. Trazendo um pouquinho aqui para a educação, como a gente está aqui no espaço docente, a gente tem nós temos aqui os nossos acadêmicos que já são profissionais atuantes nas diversas áreas da saúde, da educação, né? Nós temos autoridades aqui das leis também, que são nossos acadêmicos, e a gente tem que orientar também para que as instituições, elas não só busquem a questão da restrição, mas que também elas tenham uma oportunidade de ofertar atividades, habilidades para que esse aluno não tenha essa falta. Porque não adianta nada a instituição ter a restrição, mas ela não ter estratégias, né? Estratégias para suprir isso no aluno, porque senão o aluno ele vai ficar entediado, ele vai continuar desmotivado, ele vai sentir aquela necessidade, né, da falta do celular, enfim. Aparelhos. Então eu preciso, né, ofertar. Estou proibindo, estou restringindo, mas o que eu vou ofertar para esse aluno, né? Isso é super, super não basta importante. você tirar, né? Não, Você tem né? que ofertar também para que ele não sinta essa necessidade. Porque a gente tem relatos já de alunos, né, das crianças, que elas têm comportamento de abstinência total em relação a essa restrição. Né? Então, de violência, de falta de educação com o professor, com o colega. Então, se extravasam de outra forma, sim, né? O próprio excesso de irritabilidade. Irritabilidade. Então, quais as estratégias, né, a instituição vai trazer para beneficiar?
Quais são as atividades? Como que eu vou suprir isso no meu aluno, né? Então, isso é super importante. Até talvez pensar também, vir a reflexão nessa questão da metodologia. Das metodologias da aula. ativas, tá? Né, de pensar realmente em situações que gerem um maior interesse. Porque eu falo, às vezes está ali todo dia, dando, às vezes, a mesma metodologia. E a gente também precisa pensar no outro lado também, de quem está assistindo também. Até que ponto também está sendo interessante, até que ponto está sendo didático para a criança que está ali. Onde está na hora de mudar, trazer as novidades, né? Eu acho que isso também é indispensável, né? Entra nessa questão de retira um, mas a gente também tem que questionar o outro lugar também. Porque se a gente tiver uma boa metodologia, você não consegue cativar, né? Não. Os alunos, nem os Eles adultos. são muito imediatistas, os adultos né? piores ainda. Eles perdem o interesse, ele é muito rápido, né? Ele é repentino, assim. Então, se você não saber articular, trazer estratégias, metodologias, você perde o Ainda foco mais do uma aluno. criança e um adolescente. Sim. Pessoal, nosso tempo está terminando, né? E antes da gente encerrar, eu quero ainda deixar a palavra com vocês, para vocês fazerem alguma consideração, talvez da importância realmente de que esse tema seja conversado, né, nas comunidades, com os pais, e que pudesse ver como um agregado, né, essa lei, um agregado que seja positivo realmente, né, que possa nos ajudar a fazer com que a criança ela cresça numa relação mais saudável com o outro, né? Aquele que está do seu lado ali. Então, se nós, como já foi mencionado aqui, se nós temos o apoio, se a escola tem o apoio dos pais, dos responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, e isso vai se tornar digamos assim, um caminho não tão árduo, não tão doloroso, né? Porque, como também já foi dito, a gente retira alguma coisa, mas você tem que estar oferecendo alguma coisa que seja melhor, digamos. Que não basta trocar 6 por meia dúzia, né? Então, você tem que dar algo que realmente, ou não, isso vale a pena. Então, essa perda que eu tive, vale a pena, né? Então, pelo que eu estou recebendo, né? Então, se vocês puderem dar uma palavrinha aí, uma consideração final, se tiver alguma coisa que gostaria também de comunicar, né? Incentivar aí os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, e fique à vontade. Agora nós começamos daqui para lá. Então vamos novamente, não tem como para mim não frisar novamente essa questão em relação aos pais. Essa questão dessa conscientização precisa vir de casa. São as primeiras pessoas, o maior contato da criança, o maior tempo de convívio dela é em casa. Então, não tem como a gente não falar que essa conscientização precisa vir dali, e até porque é em casa que vai ser, vamos dizer assim, esse estímulo também vem muito. Então, o quanto também, que entra no assunto do outro podcast que a gente falou sobre tecnologia, o quanto também esses pais ficam no celular, o quanto essa criança também está inserida num ambiente onde ela só está acostumada a ver pessoas no celular. Então, precisa realmente ter um estímulo muito maior. O uso do celular não é algo tão simples, é algo que está tão inserido no nosso dia a dia que é muito mais, vamos dizer assim, não é tão fácil falar para a criança não fazer se está todo mundo em volta fazendo. Então, essa conscientização precisa vir dos adultos que estão em volta e precisa vir, né, os pais precisam levar isso para facilitar também as escolas. E uma questão também importante, acho legal as escolas fazerem um movimento de conscientização geral, né, em questão aos pais, aos educadores também que estão ali, aos profissionais de saúde que estão todos inseridos. Então, assim, acho que precisa ir muito além essa conscientização, porque a gente só vai conseguir mudar isso, né, de degrauzinho em degrauzinho, se todo mundo fizesse esse processo junto. Né? Então, acho que a maior questão para mim, acho que fica realmente nesse processo, do que todo mundo, cada um, se todo mundo fizer um pouquinho dentro do teu alcance, a chance de ter muito mais mudanças é muito maior. Sim. De um aspecto técnico legal, eu acho que essa lei tem que ser vista muito bem-vinda. Ela é uma lei que, assim, veja, ela podia trazer infrações, podia trazer proibições maiores, podia trazer um tanto de outros aspectos, e ela só busca a proteção, realmente. Ela é muito clara ao permitir os aspectos em que a criança pode fazer o uso desse aparelho. E, veja, ela podia também focar
a educação básica e profissional. E ela foca na básica justamente para fazer essa proteção nessa idade mais sensível que a criança está passando. Então, eu acho que ela tem que ser entendida assim de uma forma que ela veio realmente para salvaguardar. É o próprio verbo que a lei usa é salvaguardar a saúde física e mental dessas crianças nessa idade, né, mais sensível. Perfeito, professora. Isso aí. Bom, eu, na questão mais ali da parte da educação, da docência, eu chamo a atenção dos meus acadêmicos, que são pais, que são profissionais, atuantes em todas as áreas, para saber mais em relação a essa lei, né, dessa restrição, buscar saber, estar informado em relação a isso e ter a aplicabilidade para o desenvolvimento dos nossos acadêmicos que são aí, né, das nossas crianças que serão acadêmicos, que serão profissionais atuantes. Eu até aproveito para deixar um convite. A gente está com um projeto em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, que é o simpósio que vai acontecer agora em maio, dia 27 e 28 de maio, aqui na Uningá, no Anfiteatro Darcy Ribeiro, que traz justamente essa vertente sobre o neuroverso, o cérebro e a sua diversidade. Então, nós vamos ter 2 dias de palestras com profissionais, médicos da área, né, do sistema nervoso, neurologia, psicologia, enfim. E depois, posteriormente, lá em agosto, a gente vai ter uma exposição que a gente trata todas as neuropatias, neurotipias, né? As neurotipias, pensando em quem? Nos nossos acadêmicos, nos nossos familiares e também nos profissionais da área da saúde, como lidar, como saber, né? E acredito que é uma vertente super que está relacionada à questão desses desafios e perspectivas, né? Convido a todos. Muito obrigada. Então, quero agradecer a professora Giovana, Josi, professora Cristiane, muito obrigado mais uma vez por ter aceito, né? A Josi pela primeira vez conosco. E fiquei muito feliz de ver você, né? E feliz de ver como é que você, né, atua com tanta competência, né? Com tanto conhecimento. Imagina, fico muito obrigada. Feliz. Né? Uma honra para nós também da Uningá, né? Com certeza. Os nossos egressos voltando, colaborando também, né? A Uningá que também deu de alguma forma, né? Tanto a vocês e agora vocês também. Retribui isso, acho que é o que nós podemos fazer, né? É algo que a gente não ganha por isso, mas a gente ganha porque há uma satisfação, né? Em fazer isso, fazer o que nós fazemos, né? Então, quero agradecer, professora Giovana, Josi, Cristiane, muito obrigado mesmo. Eu espero outras vezes a gente poder se encontrar aqui no café, né? Novas temáticas, né? E é isso, muito obrigado mesmo. Eu quero também agradecer a vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado vocês que se inscreveram, os que não se inscreveram. Da próxima vez vocês se inscrevem, entra lá no uningá.br, ali vocês vão ter acesso aos eventos da Uningá e vocês poderão se inscrever, porque vocês vão receber um certificado, vocês vão receber também atividade complementar, né? Para quem está estudando, é muito importante, né? As horas complementares, né? Como faz falta, às vezes, uma horinha, né? Às vezes, por uma horinha, você não vai pular grau, né? Tem que correr atrás daquela horinha, atividade, né? Então, façam isso, distribuem, né? Compartilhem nas suas mídias sociais o link, porque fica disponível, né? Eu acho que independente de você ter certificado ou não, o tema é muito importante. Claro que a gente não esgota o tema, nem é a intenção nossa, né? É só mesmo suscitar a importância de a gente estar conversando sobre temas que são relevantes para nós, para a sociedade, né? Para as nossas famílias, para as nossas escolas. Então, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu quero também agradecer, né, as pessoas que tanto nos ajudam para que essa atividade aconteça. Entre essas pessoas, eu gosto sempre de agradecer o Dr. Roberto, que é o reitor aqui do Centro Universitário, da Uningá. Agradecer o Dr. Ricardo, que é o presidente da mantenedora, a doutora Gisele, que é a pró-reitora, que nos dá muito incentivo para que esse café aconteça. E também agradecer, né, os nossos diretores, os nossos coordenadores de curso, professores, colaboradores e um agradecimento especial aos nossos alunos, né, aos nossos acadêmicos. E aqui também sempre eu gosto de citar, porque que seria de nós aqui, sem a equipe que está aí atrás, né, dessas câmeras, né, nos projetando aqui,
para que a gente faça o melhor trabalho. Então, o Márcio, o Osmar, o Adriano e o João, muito obrigado por vocês também. Eu sei que é um trabalho profissional deles, mas eu posso fazer um trabalho e o trabalho, né? E esse trabalho deles é sempre com muita competência. Agradeço muito por isso. Pessoal, se vocês também poderão ter acesso à capelania universitária. Hoje nós temos ali um espaço físico para a gente receber vocês. Fica no bloco R, aqui dentro da Uningá, no bloco da psicologia. Ali tem a salinha onde eu estou como coordenador do curso de teologia, e ali também tem a salinha da capelania, onde eu posso atender vocês. Fora da minha sala de trabalho, tem a sala própria para atendimento. Então, vocês podem procurar naquilo que vocês entenderem. Não, gostaria de ir lá conversar com o professor Bento, ou então com o padre Bento, né? Então, vocês fiquem à vontade, será um prazer sempre receber vocês, ok? E para aqueles também que gostam de participar, né? Então, sobretudo os católicos, né, que tem a missa, nós temos missa aqui na capela da instituição, todas as terças-feiras, às 18h15. E a capela, ela é aberta para todas as religiões, todas as denominações religiosas que são reconhecidas pela Constituição Federal, que estão dentro da instituição. Vocês podem usar a capela, nos comunica se vocês querem fazer algum grupo de oração, de encontro, só porque tem vários grupos, para que vocês não fiquem atropelados nos horários, né? Para que todos possam ter um horário adequado e tranquilo. Basta mandar um e-mail, né, para a capelania. Você entrando ali na página uningá.br, aí vocês vão ter ali institucional, no canto esquerdo, e ali você clicando, vai ter tem várias abas, uma delas é capelania. Só clicando ali vocês têm a informação, tem também o e-mail, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Deus que abençoe a todos, né, que nosso mês de maio seja muito abençoado, sobretudo aí para os católicos, né, que perderam o Papa, né? Então, que recentemente o Papa Francisco nos deixou, e que, né, foi sepultado no sábado anterior, né, lá na Basílica Santa Maria Maior, em Roma. Então, que Deus abençoe todos os católicos e que logo eles tenham também o seu novo pastor universal. Muito obrigado. Deus que abençoe a todos. Amém. Obrigado Obrigada, a vocês. Padre. Obrigado. Tchau.